Senhor está perto. O Senhor está perto. Não só está perto, como o Senhor chama, como o Senhor nos chama. O que Deus deseja, acima de tudo, é relacionamento conosco. Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. E Ele continua nos chamando para vivermos em comunhão com Ele todos os dias. Não é algo restrito a um grupo de crentes de categoria especial. Não existe isso na Bíblia. O que Deus deseja é relacionamento conosco. E esse relacionamento é algo que a gente vai aprendendo e vai crescendo nessa caminhada. Esse é o tema da série que a gente está encerrando hoje. Nós, ao longo desses domingos, estamos vendo essa caminhada de relacionamento na vida do profeta Eliseu. E é muito importante nós procurarmos transferir essa experiência para a nossa vida pessoal. É claro que sempre guardado das devidas proporções, não é uma transferência exata, precisa, mas os princípios que comandam essa vida de relacionamento com Deus, esse chamado que Deus nos faz. Nós vamos parar um tempinho agora e vamos pedir ao Senhor que nos oriente, nos instrua nesse último passo que a gente dá nessa série, nessa última mensagem, para que a gente possa compreender com profundidade essa expressão, esse conceito tão central da vida, da nossa vida, que é relacionamento com Deus, que é o convite, o chamado que Deus nos faz para vivermos uma fé, não uma fé teórica, mas uma fé de relacionamento com Ele. Então, curva sua cabeça, meu irmão, minha mão, por favor, feche seus olhos, peça ao Senhor que lhe dê graça, luz a você e aos seus irmãos. Estamos reunidos aqui nessa manhã para podermos compartilhar e compreender a sua palavra. Nosso Pai bondoso, obrigado, porque nós podemos nos reunir aqui nessa manhã e juntos abrirmos as Escrituras para meditar nelas e pedirmos para o Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós com graça, com misericórdia e com luz do céu, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor conhece os nossos corações, sabe a medida da graça que cada um de nós precisa. O Senhor sabe das nossas indagações. O Senhor sabe dos nossos pecados. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe daquilo que precisa ser corrigido nas nossas vidas. O Senhor sabe a exortação exata para dar para cada um dos nossos corações. O encorajamento, o corretivo, o conforto, enfim, o Senhor sabe exatamente aquilo que é necessário administrar a cada um de nós. Eu te peço, Senhor, que nós possamos experimentar esse toque maravilhoso do Teu Espírito nas nossas vidas nessa hora. Que a Tua palavra chegue até nós e venha como mensagem do Senhor, que venha realmente como palavra Tua do nosso coração, individualmente, Senhor, dentro daquilo que o Senhor deseja transmitir para nós, que o Teu Espírito Santo haja de forma a abrir o nosso coração, para que nós possamos acolher a Tua santa palavra e juntos temos a grande alegria de perceber que o Senhor está nos transformando, que o Senhor está remodelando a nossa vida, que a nossa vida está passando por um processo de transformação que glorifica o Teu nome, que mesmo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, o Senhor continua agindo, continua nos conduzindo, continua nos transformando. Nós possamos experimentar isso pela Tua palavra, ouvir Tua voz, Senhor bendito, que realmente fala para nós através das Escrituras. Nos dê a graça de Te ouvirmos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos experimentar estar na Tua presença e assim, tendo ouvido a Tua voz,
sairmos juntos esse culto aqui, com o coração renovado, transformado para vivermos para Ti. Produz em nós, Senhor, a obra, o fruto que o Senhor deseja produzir. O Senhor é soberano, o Senhor sempre será soberano. E nós pedimos que a Tua vontade soberana se realize na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, essa é a última mensagem dessa série, em que nós estamos falando sobre vida de fé, lembrando que fé não é algo teórico, não é algo esporádico, não é algo confinado a ambientes religiosos, mas fé, segundo a Bíblia, é algo aplicável ao cotidiano, é algo que conduz a nossa vida, que nos dirige, que pode nos comandar, que pode nos moldar e fazer as pessoas que nós, talvez sem saber, sempre desejamos ser. Deus nos fez com um propósito, com objetivos na vida. Deus tem planejamentos, tem projetos para nós. Na verdade, são projetos dele em nós e através de nós. E não existe nada que realize mais o ser humano, que tenha a capacidade de realizar o ser humano mais do que viver dentro dos projetos que Deus tem para a vida da pessoa. Muitas pessoas não entendem isso, não compreendem isso. Buscam então realização em outras áreas, mas não há absolutamente nada que possa realizar mais o coração humano do que viver esta fé relacional, do que respondendo a esse chamado que Deus faz, andar com Ele. Andar com Ele. Andar com Deus é a grande realização da nossa vida. A gente só descobre isso não pelo que os outros falam para nós. A gente descobre isso quando a gente vive isso. É mais ou menos como acontece com os nossos filhos, a quem nós aconselhamos desde pequenininhos. E ao longo do processo de aconselhamento, de educação, nós, os pais, somos sempre questionados por ele. Somos sempre questionados. E chega um ponto que nós somos apenas questionados, não. Chega um ponto, talvez até que sejamos rejeitados, que a nossa opinião seja rejeitada. Mas eles vão crescendo, vão se tornando adultos, vão amadurecendo e vão percebendo que aquilo que a gente, a vida toda andou falando, pelo menos as coisas mais centrais, tem um valor inestimável, fazem sentido. Mas aí eles vão descobrir porque eles precisaram passar pelos caminhos que nós já passamos há algum tempo, enfrentar situações que nós já enfrentamos há algum tempo, que eles ainda não enfrentaram, mas que certamente haverão de enfrentar. E aí, quando vivem aquilo, eles se lembram daquilo que a gente falou e dizem: é verdade, aquilo que meus velhos pais me falaram e que eu achava que não tinha muito valor, eu percebo que realmente faz sentido. Mas por quê? Porque eles passaram a ter a experiência de andar por aquele caminho. Viver com Deus também é assim. Muitas pessoas falam a respeito disto. Nós vemos, às vezes, exemplos na vida de pessoas com quem a gente convive. De pessoas, a gente percebe na vida das pessoas algum diferencial, um diferencial de fé. São pessoas que a gente percebe que caminham com Cristo. Às vezes a gente até acha que são melhores que nós, mas absolutamente não são. São pessoas com as mesmas limitações, com as mesmas fragilidades, talvez em outros campos, mas fracas, pecadoras como eu e como você. Mas que tão somente ouviram o chamado de Deus, entenderam que o chamado de Deus não foi para que elas fizessem parte de uma religião, mas para que elas aprendessem a se relacionar com Ele através de Jesus Cristo, que passassem a andar com Ele todos os dias da vida. Esse é o chamado que Deus faz para nós ainda hoje. Essa vida de fé é uma vida de relacionamento com Deus, de caminhada com Deus. É essa a grande frase de Deus para nós, de diversas maneiras, nas páginas das Escrituras. Deus está sempre presente. Ele diz: eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu estou com você. Não há dúvida. Mas você quer andar comigo? Esse é o chamado que Deus faz para todo mundo. Deus faz esse chamado ao longo da história, fez para Eliseu, através do chamado do desafio que Elias lhe fez, para que ele, Eliseu, se tornasse um profeta, alguém que aprendesse a caminhar perto de Deus. A vida do profeta na antiguidade era essa, era uma pessoa que andaria de uma forma tão estreita, tão próxima de Deus, que passaria a ser um porta-voz de Deus, alguém que compartilharia com as pessoas
tudo aquilo que ele vivenciou com Deus, muitas vezes de uma forma fantástica, com milagres, com sinais. O chamado de Deus para Eliseu começou nesse chamado que Elias lhe fez, e a gente caminhou ao longo desses domingos, dos 3 domingos anteriores, vendo alguns episódios na vida de Eliseu que retratam essa caminhada. Nós vimos as etapas dessa descoberta que Eliseu fez da nova vida que ele tinha. Ele aprendeu que era importante, que era fundamental, que era imperativo ele renunciar a algumas coisas para que pudesse andar com Deus. Ele aprendeu que mesmo que ele não entendesse todas as coisas, ele devia queimar, lembra-se do arado que ele carregava, né? Tinha que queimar o arado, sacrificar os bois, para que a sua caminhada não ficasse entravada, para que ele não ficasse preso a determinadas coisas que poderiam impedir. Ele aprendeu a necessidade de renunciar. Esse é um passo necessário para todo mundo que ouve o chamado de Deus e que se dispõe a segui-lo. Aprender que nós precisamos renunciar às coisas que nos impedem de andar com Deus de uma forma mais intensa. A segunda descoberta de Eliseu foi com relação ao amadurecimento. Ele descobriu que era fundamental que ele assumisse a responsabilidade de crescer como discípulo. Ele andou com Elias durante um tempo, mas a partir de um determinado momento ele descobriu que a caminhada agora não é mediada por Elias. Eu tenho que assumir a responsabilidade do chamamento que eu recebi, de ser discípulo, de ser alguém que anda com Deus. A mesma coisa acontece comigo e com você, que somos seguidores de Jesus. Nós não somos seguidores de pastores, nós não somos seguidores de denominação, nós não somos seguidores de religião, nós somos seguidores de uma única pessoa, Jesus Cristo. E cada um de nós é responsável pelos passos que damos ou pelos passos que não damos. Não podemos terceirizar, acreditar a nenhuma outra pessoa a responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual. Uma coisa que a gente faz muita questão aqui entre nós, na nossa igreja, a nossa igreja não é a única que se preocupa com isso, há tantas outras, mas esse é um foco nosso. Nós não compartilhamos a Bíblia, nós não estudamos, não nos reunimos aqui para ficarmos totalmente dependentes de liderança. Os líderes existem para ajudar, não para o tempo todo direcionar. Nós procuramos formar gerações que autogerenciem o seu próprio crescimento espiritual. Pessoas que se veem diante de Deus como pessoas responsáveis pela sua vida e pela missão que Deus lhe deu. E essa foi a terceira descoberta de Eliseu, quando ele descobre que é preciso compartilhar a fé. Ele precisa dividir aquilo que ele recebeu com outras pessoas. Isso. Deu um salto aí, com você. Isso. Ele aprendeu isso, que a vida dele não é apenas para que ele desfrutasse. E é isso que a gente precisa aprender, que a nossa vida é para ser dividida com outras pessoas. Eu não vou viver para mim mesmo, eu vou compartilhar aquilo que eu recebi de Deus com outras pessoas. A minha caminhada com Deus, a minha caminhada com Jesus Cristo é para ser dividida. É bênção para mim? Claro que é. Me realiza, me preenche, fala o meu coração, me transforma, é verdade. Mas não para que eu fique me mostrando para as pessoas como a pessoa maravilhosa que sou, mas para que eu divida com elas aquilo que eu recebi de melhor, que é a própria companhia de Deus. Esse é o chamado. A intimidade de que Eliseu aprendeu a ter com Deus o levou a compartilhar a fé que ele tinha com outras pessoas. O exemplo que nós vimos na semana passada foi o encontro dele com aquela viúva que estava sem recursos, a quem ele abençoou, multiplicando o azeite, e depois dizendo para ela: agora você vai e vive com o que você recebeu. Ele compartilha com as pessoas, ele divide isso. E é assim que deve acontecer com a gente. O que a gente recebeu de Deus é para ser compartilhado. A intimidade com Deus leva necessariamente à missão.
Uma fé que se relaciona com o Senhor aponta para uma vida que se importa com o que importa a Deus. O que importa a Deus é levar o seu amor para outras pessoas. Então nós somos levados a compartilhar a nossa fé como consequência natural do nosso relacionamento com Deus. Levar para as pessoas que estão à nossa volta. Mas como é que a gente deve viver nos aspectos da nossa vida? Como é que se processa esse mecanismo de partilha? Como é que eu me posiciono vivendo na sociedade tão cheia de dificuldades? Como é que eu devo viver como cidadão de maneira que eu testemunhe de Cristo? Como é que eu posso compartilhar com as pessoas em ambientes tão hostis, muitas vezes hostis, numa sociedade com valores totalmente distorcidos? Como é que eu posso nortear o meu comportamento, as minhas decisões, as minhas atitudes, de maneira que eu encontre espaço para dividir isso com as outras pessoas? Eliseu também precisou lidar com situações da sociedade do seu tempo. Precisou lidar com as enfermidades da sociedade, e nós vamos ver que ele viveu o seu chamado para uma fé relacional, de maneira que ele recebeu dessa relação com Deus a consciência de que ele era uma pessoa nova. E exatamente essa consciência de que nós somos pessoas novas, não somos as que éramos, somos pessoas novas, é que vai nos dar a condição de nos posicionarmos diante da sociedade. Essa consciência vem de uma vida amadurecida, de convivência com Deus. Então, o tema da mensagem de hoje é exatamente esse: a consciência de uma nova identidade, das pessoas que nós estamos nos tornando. Onde vamos ver isso na experiência de Eliseu? Segundo Livro dos Reis, capítulo 5. Abre, por favor, a sua Bíblia, seu aplicativo. Segundo Reis, capítulo 5. É uma história muito conhecida. Talvez a mais conhecida da história de Eliseu. Que é o encontro de Naamã com ele. Naamã era um general sírio. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 19. Nós vamos alternar nessa leitura. Segundo Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã que disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Imagina você recebendo essa carta. Mas é claro, não vamos nos imaginar como os pé-rapazes que somos, né? Imagine você numa posição de autoridade e recebe uma carta de um rei de quem você se tornou aliado por motivos de força maior. A força maior é a força nele. Bem maior. A força bem maior. E ele diz assim: olha, estou lhe mandando o meu general e você tem uma incumbência.
você vai curá-lo da sua lepra. É claro que a lepra naquela época era uma doença incurável. Imagina como é que vai ficar a sua cabeça. Assim como ficou a do rei de Israel. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvi, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, filhos de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, que ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peça-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Nós temos aqui a história de Naamã, e Naamã era um homem que estava enfermo não só do corpo, mas você percebe que Naamã estava enfermo da sua mentalidade, da sua forma de viver. A maneira de Naamã ver as circunstâncias também era uma maneira doentia, uma maneira adoecida. Porque você vê um homem, tinha tudo na vida, respeitado, sem dúvida nenhuma, pelo que nós vimos aqui, muito rico, herói de guerra, com acesso à sala do trono, com acesso direto ao rei. Mas há 3 pequenas palavras que descrevem aquilo que marcava a vida de Naamã. Ele tinha tudo isso, mas lá no primeiro versículo, 2 palavras, o primeiro versículo termina aqui dizendo que ele, porém, leproso. O que definia as perspectivas de Naamã era o fato de que, apesar de ter tudo, ele não tinha aquilo que seria mais importante, que era a sua própria saúde. E é interessante que Naamã, ele dirige a sua busca de formas
estranhas, tortuosas. Veja o que acontece. Ele recebe o recado de sua esposa, de uma menina que era escrava na sua casa, a respeito de um profeta que estava em Israel. Ele vai então ao rei, e o rei lhe concede a autorização, a recomendação para ele ir a Israel. Mas a carta não vai para profeta nenhum. A carta vai de majestade para majestade, de grande majestade para pequena majestade. É do rei da Síria, possivelmente Ben-Hadad, para o rei de Israel, provavelmente Jorão. Então a carta chega e tem aquela reação que nós vimos do rei de Israel, assustadíssimo, porque ele não tinha condições de curar nenhum leproso. Veja só que coisa interessante, irmãos. Essa história nos deixa perceber um homem bem-sucedido, mas um homem triste, vazio, sem soluções para a sua vida. As circunstâncias se repetem na história. A sociedade que a gente vive também é assim. Passa imagens de sucesso, imagens de pessoas bem-sucedidas, mas essas coisas que a sociedade diz que são o sinal da felicidade e do sucesso não preenchem as pessoas nas suas necessidades mais profundas. Não preenchem. E Naamã, ele vai até Israel procurando soluções ou procurando abrir as portas pela influência e pelo dinheiro. Você percebeu isso? Ele vai a Israel não procurando soluções através da fé, mas as ferramentas que ele usa são as ferramentas da influência, porque ele vai com uma carta de recomendação de rei para rei, e do dinheiro, porque a carga que ele leva era uma carga muito rica. Prata, ouro e roupas especiais, roupas riquíssimas. A ideia dele é usar todos os recursos que ele poderia ter em mãos para conseguir aquilo que nenhum dos recursos, ele não sabia disso, nenhum dos recursos que ele tinha eram capazes de adquirir. É um paralelo impressionante com a sociedade que a gente vive. É um paralelo impressionante, onde as pessoas continuam achando que as coisas se resolvem com influência e com dinheiro. E uma vez obtendo a influência e o dinheiro, as questões existenciais são resolvidas. Isso é uma mentira que é pregada ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. E na verdade, o rei de Israel sabia disso. Com todo o dinheiro e com toda a influência, poder que o rei da Síria tinha, e todo o dinheiro que Naamã trazia não era o suficiente para resolver o problema mais central da vida de Naamã. E aí então o profeta Eliseu entra em cena. Aí o profeta Eliseu entra em cena, mais ou menos no meio da história. O profeta entra em cena quando ele sabe, quando chega aos seus ouvidos, o susto do rei. E aí ele diz uma coisa que é aqui o centro da nossa questão. É o centro da nossa questão. Eu queria que a gente observasse isso com muita atenção. Veja o versículo 8. Põe os seus olhos no versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixe ouvir a mim, que saberá que há profeta em Israel. Eliseu sabia exatamente quem ele era. Eliseu sabia exatamente quem ele era, mas isso não aconteceu em um estalo. Lembra-se do processo de aprendizado?
a aquisição dessa consciência de quem ele é foi um processo de aprendizado. E eu sempre digo aqui entre nós que nós temos muitas vantagens sobre esses nossos irmãos e irmãs que viveram a fé no Antigo Testamento. Nós temos uma grande vantagem. O fato de estar do lado de cá da Bíblia, nós vivemos no Novo Testamento, nos dá o privilégio de já ter descortinados para nós os recursos de Deus através de Jesus Cristo. Eliseu, um homem santo de Deus, seguidor do Senhor, profeta de Deus, passou por um processo de aprendizado. Nós também passamos por um processo de aprendizado. Mas nós temos a vantagem de ter a presença do Espírito Santo todos os dias ao nosso lado. E temos a vantagem de ter a verdade do Evangelho já totalmente aberta para mim e para você. Eliseu sabia que ele era. O que era importante para a sociedade da época? Influência, dinheiro, não era importante para Eliseu. Porque ele vivia debaixo da direção do Deus com quem ele se relacionava. Eliseu tinha a convicção de como é que se tocava a vida, de como é que a vida era para ser vivida. O importante não era a pompa, não era currículo, não era riqueza, não era autoridade. A preocupação de Eliseu era se relacionar com Deus e, a partir dessa relação com Deus, viver a vida ao seu redor. Ele diz assim: deixe que ele venha a mim, porque ele vai saber que há profeta em Israel. A gente que se relaciona com Deus em Israel, a gente que é amigo estreito de Deus em Israel, a gente que recebe de Deus, que ouve de Deus e passa para outras pessoas. É isso que ele quis dizer: há profeta em Israel, deixe que ele venha. E então, a pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo: nós temos relacionamento com Deus para nos vermos como resposta de Deus para as pessoas? As pessoas andam ao nosso redor, batendo de um lado para o outro, achando que a vida se resolve com influência e dinheiro, com popularidade e riqueza. Mas as pessoas procuram isso porque elas precisam se preencher. Você poderia dizer: vem conversar comigo, eu tenho algo muito especial para falar com você. Eu quero dizer que se você se expõe a esse processo de andar com Deus, de crescimento, na intimidade com o Senhor, no relacionamento com Deus, o seu caminho é para se ver como profeta de Deus. É se ver como resposta para as pessoas. Talvez você se lembre que na série passada nós falamos que nós somos o presente de Deus para o mundo. Nós somos presente que Deus dá para o mundo, porque é através de nós que Cristo se apresenta para as pessoas. É através de nós que as pessoas conhecem o Evangelho. É através de mim e de você que as pessoas vão conhecer esse Deus que nos chamou e que continua chamando as pessoas. Você, irmão, irmã, é chamado para ser profeta de Deus, para ser resposta de Deus para as pessoas. Isso não é pouca coisa, não. Mas quero dizer mais uma coisa: isso não é algo para poucos. Isso não é algo para poucos. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua carta, ele diz assim: vocês são raça eleita, vocês são sacerdotes do rei, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês são exclusivos de Deus, e vocês são profetas de Deus. Ele diz isso, não diz com essas palavras,
Mas ele diz: vocês foram chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz. Em outras palavras, vocês são isso. A questão não é o que Deus diz a nosso respeito. A questão é nós adquirirmos essa consciência. E essa consciência se adquire na medida em que a gente caminha com o Senhor. Na medida em que a gente anda com Deus. E você pode ambicionar isso. Pode ambicionar porque isso não é algo que nos é imposto como obrigação. Embora seja um destino de Deus para nós. Deus diz assim para mim e para você: há um caminho que você vai trilhando e vai se descobrindo assim. E vai descobrindo que isso somos nós. Nós em que sentido? É Deus falando: eu em você. Eu em você. Quando eu e você estamos juntos, quando nós nos relacionamos, é natural que você seja a minha resposta para as pessoas. É natural que as pessoas que eu coloco no teu caminho recebam de você as respostas que eu estou dando. É natural que você tenha algo a dar, porque você está andando comigo. Você tem recebido de mim, então você é profeta, você profetiza. Esse é o destino de todos os cristãos. Não há uma casta. Deus me livre de ser profeta singular. Essa história de que pastor é ungidão do Senhor, né? Isso é coisa do Antigo Testamento. Nós agora somos um povo de sacerdotes. Todos nós somos os ungidões do Senhor, se a gente pode dizer assim. Não existe uma caixa de pastor. Pastor é ungido do Senhor. Sou sim. Como você, meu irmão, minha irmã. É ungida com o Espírito Santo. Você que pertence a Cristo, recebeu a unção do Espírito Santo. Recebeu o chamado de Deus para andar com Ele. Isso não é para poucos, é para cada cristão, para cada cristã. Como você se vê? Às vezes a gente idealiza profetas. A gente acha que profetas são pessoas, sabe aquelas figuras excêntricas, né? Lembra do profeta Gentileza, o pessoal mais antigo do Rio de Janeiro, né? Aquela figura excêntrica andando pelas ruas do centro da cidade, escrevendo, pintando nos pilares dos viadutos, né? Gentileza, Gentileza virou até camiseta, virou folclore. A gente tem a ideia de profeta como essa figura excêntrica, essa figura esquisita. Não. Profetas são pessoas que andam com Deus, porque receberam o chamado dele e comunicam para outras pessoas aquilo que têm recebido dele. Isso é a vida do profeta, isso é a vida da profetisa. Não precisa fechar os olhos bem forte assim: eis que te digo, meu servo. Isso é teatro, isso é teatro. Ser profeta de Deus é dividir com as pessoas aquilo que Cristo tem colocado na tua vida. É compartilhar com elas aquilo que você tem experimentado. Você percebeu que o que eu estou falando agora, nós já falamos no domingo passado? Mas a questão não é ser, a questão é ter consciência disso. É ter consciência de que Deus nos transformou para sermos isso. E veja só, quando a gente abre o coração, admite essa realidade, que isso é a aspiração de Deus para todos os que pertencem a Ele, que essa é a aspiração de Deus para mim, para você, isso tem também um outro efeito muito importante na nossa vida, que a gente deseja, mas que de certa forma só pode ser alcançado colateralmente, que é a capacidade de agir na vida da maneira certa. Muita gente acha que precisa andar certinho para andar com Deus. Não, ao contrário. Por isso que eu digo que é alcançado colateralmente. A gente anda com Deus para, por causa disso, aprender a andar certo. Não adianta todo o ensino do mundo, não adianta todo o conhecimento a respeito das coisas de Deus, se a gente não entrega o coração para Ele.
Porque a lei de Deus, ela não é cumprida por obrigação, por conhecimento. A gente anda corretamente quando caminha ao lado de Deus. Isso é o que aconteceu com Eliseu. Depois que Naamã é curado, pela indicação de Eliseu, levada por um estagiário, né? É o estagiário que vai receber Naamã, né? Naamã, homem general, famoso, riquíssimo. Eliseu manda o estagiário falar com ele, né? Ó, vai lá se banhar 7 vezes no Jordão. Não é à toa que Naamã sai furioso dali, né? Manda o estagiário, né? Menino, está nas fraldas ainda, vai mandar recado e eu podia ter ficado em casa. Se não tem espetáculo, não tem cura, né? Se não tem espetáculo, não tem cura. Eu pensei que ele ia invocar o seu Deus, fazer um sacrifício, mover a mão, falar um abracadabra, invocar o seu Deus e eu ia ficar curado. E agora ele me manda tomar banho nesse córrego, né? Eu ficava em casa, tomava banho lá nos rios Abana e Farfá, são famosos, até praia fluvial lá. Ele volta furioso, mas os seus servos, amigo é assim, né? Amigo diz assim, não custa nada, custa nada. Se eu trouxe tanto dinheiro, ele não me cobrou nada pelo conselho, vai, testa. E ele vai. É interessante que o texto bíblico não diz nem que o sujeito tinha fé. Reparou isso? O texto não diz que Naamã tinha fé. Diz que Naamã cedeu ao conselho dos amigos. E Deus abençoou Naamã. Naamã saiu curado. E quando saiu curado, Naamã viu a sua pele como de uma criança. O que ele faz? Vou pagar pelo serviço. Ele volta, já que ele tinha influência e dinheiro, não vai desperdiçar, né? Volta lá e pede que Eliseu deixe a oferta no gasofilaço, receba a oferta no gasofilaço. Certos pastores esfregar a mão e falar assim: hoje já serviu demais a Rimon, bota aqui dentro, né? Rimon era um dos deuses, era o deus da tempestade, lá do panteão sírio naquela época. Mas Eliseu disse assim: de jeito nenhum. De jeito nenhum. A bênção de Deus não é paga. A bênção de Deus não é paga com dinheiro. Não se responde a Deus com dinheiro. Não se responde a Deus dando muito dinheiro. Se responde a Deus dando o seu compromisso com Ele. Essa atitude de Eliseu é uma atitude invejável. Rara hoje em dia no meio dos líderes. Mas a verdade é essa, irmãos. É que o que Eliseu aprendeu andando com Deus é como viver da maneira correta. Não adianta se dizer para a pessoa que não deve receber dinheiro em troca de bênçãos. Não adianta falar, ter uma verdade clara. O que leva uma pessoa a colocar as coisas no caminho certo não é o aprendizado intelectual, mas é a consciência de quem ela é. Porque Eliseu sabia quem ele era, ele sabia como deveria agir. Muitas das nossas decisões erradas são tomadas porque nós não temos a consciência de quem nós realmente somos em Cristo. Nós não entendemos, no fundo do nosso coração, em quem Deus está nos transformando. Deus está mudando a nossa vida para sermos mais parecidos com Ele. Quando temos essa consciência de que o Espírito Santo habita na gente, de que o Senhor anda conosco todos os dias, nós andamos com Ele todos os dias, tomar as decisões corretas se torna mais claro, se torna um passo mais possível, mais viável de se fazer. João, em uma das suas cartas, diz que nós não precisamos quem nos ensine, porque temos, João que fala, porque nós temos a iluminação do Senhor. E a grande verdade é essa, irmãos. Grande parte das decisões que nós tomamos, nós não precisamos tomar influenciados por ninguém, ainda mais quando nós convivemos num ambiente cristão, conhecemos os princípios éticos da vida de um cristão. No fundo, ninguém precisa ficar buzinando nos nossos ouvidos: está certo, está errado, está certo, está errado, está certo, está errado. No fundo, a gente tem os conceitos do Evangelho. Não se trata de saber,
Se trata da gente ter consciência de quem a gente está sendo transformado, em quem a gente está sendo transformado e viver de acordo com essa consciência. A resposta às demandas do dia a dia são dadas de forma mais equilibrada, mais sensata, mais cristã, quando nós sabemos quem nós somos como cristãos. A nova identidade que nós recebemos do Senhor. A grande descoberta na vida de quem serve a Deus é saber em quem a gente tem sido transformado. Essa é a grande descoberta. Saber quem Deus tem me tornado. Deus nos chamou para andar com Ele. E nós somos gente que anda com Deus. Gente que aprendeu a conviver com Ele. Gente que não ora só quando precisa pedir socorro. Gente que ora porque quer conversar com o Pai. Gente que lê a Bíblia não para ver o horóscopo espiritual do dia. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse horóscopo, lê a sorte, vou ler o que é bom, né? Vou ler de manhã porque é bom. Claro que é bom, mas não é bom assim, né? É bom para internalizar no coração, para fazer parte da nossa essência. Mas gente que lê a palavra porque tem alegria em receber de Deus aquilo que Ele tem para falar. Não gente que vai à igreja porque foi criado com esse costume. Não gente que vai à igreja para buscar uma bênção. Mas gente que vai à igreja porque sabe que se eu não estiver lá, vai estar faltando um pedaço da igreja. Pedaço do corpo. Sou eu. Vou estar lá com os outros membros do corpo de Cristo para juntos celebrarmos nosso Senhor. Por isso que a gente se congrega. Isso é consciência de quem nós somos, de quem Cristo nos tornou. E saber que quando a gente sai daqui para brilhar no mundo, para compartilhar o amor de Cristo com outras pessoas. Deus está nos transformando. Ter essa nova consciência é viver debaixo dessa orientação, a partir do prisma, a partir dessa referência, que não é dos deuses falsos de hoje, do poder, do dinheiro, do status, da beleza, da popularidade. São deuses falsos. É viver a simplicidade do Evangelho. Andar com Cristo. Buscar o seu reino em primeiro lugar. Deus se torna tudo para nós. E nós nos dispomos a viver os seus valores. E aí a gente entende o que João quis dizer quando ele falou assim: os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Não são fáceis, mas não são penosos. Eu termino essa palavra com uma frase que já falei para vocês numa ocasião. Frase de um pastor batista que morreu no dia em que eu fazia 4 anos de idade. Martin Luther King Jr. Morreu no dia 4 de abril. Depois vocês calculam a idade. Vejam lá. 68. Ele falou uma frase que, quando eu conheci, isso me mexeu muito comigo. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Deus te chamou para ser uma pessoa diferente daquela que você já foi, quando estava distante dos caminhos dele. Certamente nós não somos o máximo da vida com Deus. Mas, olha, se seu amigo, sua amiga de trabalho estiver desesperado, procurando os pais de santo, se submetendo a fazer trabalho na encruzilhada, você pode dizer para ele e para ela: pode vir aqui que há profeta em Israel. Aleluia. Vamos conversar, eu tenho algo para dividir com você. Algo a respeito do Deus com quem eu tenho vivido, com todos os meus tropeços. Não sou o que eu gostaria de ser. Mas existe profeta em Israel. Eu sou alguém que Deus tem transformado. Eu sou alguém que tem andado com Deus. Leva isso na sua mente. Esse seja
o teu e o meu desafio dessa semana, dessa manhã, a partir dessa manhã, todo dia, quando você acordar, você se lembrar de perguntar para Deus: Deus, qual é o meu papel como alguém que tem sido transformado pelo Senhor, pela convivência com o Senhor? Como é que eu vou viver essa nova identidade, esse novo eu que o Senhor tem moldado, tem formado em mim? Não importa em que momento da sua vida, da sua caminhada espiritual, em que se você está há muito tempo, há pouco tempo na igreja, não importa. Foi para isso que o Senhor te chamou, para andar com Ele e ter essa consciência de quem você está sendo transformado, você ser profeta do Senhor onde você estiver. Que Deus te abençoe, te dirija nesse caminho. Ele está com você, Ele vai continuar caminhando com você. Tenha essa plena convicção dentro do seu coração. Amém? Amém.